Bom dia a todos, meu nome é Fernão, trabalho na BCP. Gostaria primeiramente de agradecer em nome da BCP, a Cimenta Podi, especialmente para o Mário e a Cláudia, pelo convite e oportunidade de poder estar participando desse painel. Também para a minha querida colega Lécia, da BCP, por todo o apoio. E hoje o tema que eu estarei apresentando será sobre a sustentabilidade dos pavimentos de concreto. Para isso, primeiramente, precisamos entender, ou melhor, dizendo, chegar num consenso da definição de sustentabilidade, onde que uma das definições é que o desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades das gerações atuais, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de atender às suas próprias necessidades. Ou seja, pessoal, para um pavimento ser considerado sustentável, ele precisa ter um equilíbrio entre os fatores econômicos, sendo uma solução competitiva, técnica e economicamente, trazendo benefícios sociais para os seus usuários e sempre pensando nas questões de como minimizar os impactos ambientais para a sua construção. Para que um pavimento seja realmente sustentável, precisamos levar em conta todo o ciclo de vida dele, desde a extração dos materiais para a sua construção e até durante a utilização desse pavimento, principalmente. Então, a análise de custo de vida de um pavimento permite a engenheiros, projetistas e tomadores de decisão entenderem melhor os impactos econômicos e ambientais de um projeto ao longo do tempo e considerar oportunidades para reduzir tais impactos. A proposta de hoje, pessoal, é apresentar diversos fatores para justificar que a escolha do pavimento de concreto é, de fato, uma solução sustentável. Hoje é muito comum nos depararmos com projetos que se dizem sustentáveis apenas pelo fato, por exemplo, de utilizar resíduos da construção civil, ou material reciclado nas camadas de base ou subbase, ou até mesmo incorporado no revestimento como uma solução sustentável. Não que eu seja contra essa iniciativa, pelo contrário, de antemão, eu já até parabenizo nossos colegas aí que, de alguma forma, estão mitigando os impactos ambientais com tais atitudes. Mas para um pavimento ser sustentável de fato, outros fatores devem ser observados. Esses fatores vão desde a produção dos materiais que vão compor o nosso revestimento, como a fabricação do cimento, ou a utilização, propriamente dita, de materiais recicláveis, passando por definições de projeto para a otimização das estruturas e utilização de materiais com técnicas construtivas modernas e racionais. Até o momento em que o pavimento entrará em serviço, onde a sua qualidade deverá ser monitorada constantemente, para que possamos ter estruturas aí mais duradouras e com manutenção menos onerosa para os cofres públicos e também para o usuário. Para que no final de sua vida útil, seja também possível reutilizar esses materiais para a construção de uma nova estrutura, iniciando assim um novo ciclo de vida desse pavimento. Na fabricação do cimento, uma importante contribuição da indústria se refere ao coprocessamento de resíduos, que seria a queima de resíduos sólidos industriais que seriam descartados em aterros sanitários, como fonte alternativa de energia, nos fornos que são utilizados aí para a fabricação do cimento ou do clinker. Um grande exemplo disso, de coprocessamento, foi em 2019, quando teve o vazamento de petróleo na costa do Nordeste brasileiro, e parte desse petróleo foi coletado e foi utilizado como combustível alternativo pela indústria de cimento, evitando assim que esse óleo fosse para lixões, aterros, incineradores, ou até outros locais que poderiam causar mais danos aí para a natureza ou para o meio ambiente. E podemos utilizar aí também, como combustível alternativo, pneus inservíveis, graxas e diversos outros resíduos que seriam descartados, sendo que, evidentemente, alguns resíduos não são permitidos, como resíduo hospitalar, radioativos, corrosivos,
Isso a gente acaba não utilizando como fonte de combustível alternativo. Outras contribuições também seriam com referente, por exemplo, ao gerenciamento de descarte de água e de utilização dos nossos recursos hídricos, né, por parte da indústria do cimento. Também a possibilidade de utilizar resíduos da construção como agregados para a produção de concretos, ou até mesmo as estruturas que vão fazer parte da fundação desses pavimentos, são outras atitudes que a gente pode ter com a utilização do pavimento de concreto. A preocupação constante de mitigar as emissões de gases para a fabricação do cimento, sempre respeitando também a biodiversidade ao entorno das fábricas onde é produzido o cimento. E, assim, para dimensionar as estruturas de pavimento de concreto, nós temos diversos métodos para conseguir chegar aí numa estrutura confiável e otimizada, sendo desde os mais tradicionais, como a PCA e a ASTO, até os novos métodos, como o próprio Street Pave, o método da Prefeitura de São Paulo, onde todos são bem-vindos, né? Mas justamente para a gente conseguir comparar esses resultados e analisar a sensibilidade desses parâmetros que vamos utilizar para dimensionar as estruturas. E temos aí, né, com essas metodologias de dimensionamento, a gente tem alguns cases de muito sucesso, né? Por exemplo, em pavimento urbano, aqui é Distrito Federal, a Avenida L2, que está em uso desde 1961, no Paraná, em São Paulo, e tem aquela máxima que o pessoal costuma falar, que o pavimento de concreto pode durar até 3 vezes mais, né, que é estruturas de pavimento convencionais, né? Será mesmo? Será que é só 3 vezes mais? O exemplo aqui do Rio de Janeiro, Túnel Santa Bárbara, desde 1962, Avenida Getúlio Vargas, em Cuiabá, 1945, a Via Expressa Leste, em Belo Horizonte, desde a década de 70, em uso. Aqui, pessoal, vocês têm aí esses links aí, esses QR Code, quem quiser depois visitar, vocês podem ver como está esse pavimento através do Street View. Aqui outros exemplos na Bahia, né, desde 1956, a Avenida Boa Viagem, desde 1960, Pernambuco é uma cidade com vários exemplos, só que não tem tempo aqui de mostrar, ficaria 30 minutos só mostrando exemplos de Pernambuco. A Avenida dos Farrapos, em Porto Alegre, desde 1952. Então, temos vários exemplos aí de sucesso no pavimento urbano no Brasil. Como eu falei no começo, precisamos nos preocupar com a sustentabilidade, também durante a utilização desse pavimento, né? O excesso de consumo de combustíveis, ele vai estar ligado, principalmente, como a superfície ou a estrutura desse pavimento vai interagir com esse veículo, onde que os principais fatores que podem contribuir para essa redução do excesso de consumo de combustíveis seriam a questão da textura superficial do pavimento, que quanto mais desgastada, ou até mesmo se ela estiver molhada, mais energia vai ser necessária para o veículo se locomover. A questão evidente das irregularidades ou defeitos também é um fator que dificulta o tráfego dos veículos, bem como características de comportamento estrutural, como as deflexões dessas estruturas. Modelos podem ser utilizados para quantificar esses impactos econômicos e ambientais do excesso de consumo de combustíveis, em termos de custos para o usuário e agências, junto com questões, por exemplo, da questão de poluição, quantos gases, os gases que vão ser emitidos, além de custos financeiros para motoristas, usuários, né, estados e municípios. Nesses modelos, mostram que a fase de utilização do pavimento é a maior responsável pelo excesso de consumo de combustíveis, sendo que nessa fase de utilização, a gente pode reduzir esses impactos ambientais com o excesso de consumo de combustíveis através de fatores, esses fatores que são o fator de interação entre o pavimento e o veículo, né? E quais que são esses fatores, né? Pela própria característica da resistência do material concreto, a sua textura superficial,
ela é menos suscetível à abrasão durante a vida útil, mantendo as suas características aí por um período mais longo de tempo. No momento da construção do pavimento de concreto, quando o concreto ainda está fresco, né, é executada uma macrotextura na superfície desse pavimento, e o concreto, essa macrotextura é feita de forma manual ou mecanizada, né, e isso é justamente para promover uma melhor aderência entre o pneu e a superfície do pavimento. E tem outros benefícios, né, que além de promover uma melhor aderência, traz benefícios significativos da segurança do usuário, como menor distância de frenagem necessária para parar o veículo em caso de emergência e evitar, assim, a aquaplanagem do veículo que está trafegando nessa via. Cada material utilizado na estrutura do pavimento tem um comportamento diferente, né, ao longo dos anos. O asfalto, por exemplo, ele apresenta uma deterioração moderada, mas sempre tem que ter algum tipo de restauração regular ao longo dos anos. E o pavimento de concreto, ele já tem uma deterioração mais baixa, mesmo que você não tenha nenhum tipo de manutenção. E o que acaba acontecendo, que a gente sabe, é que o pavimento de asfalto, para manter esses índices de irregularidade longitudinal aceitáveis, precisa de intervenções constantes, a cada 5, 10 anos, e já o pavimento de concreto vai manter esse índice aceitável ao longo de toda a sua vida útil, e quando for necessário, após essa vida útil, se necessita apenas fazer aí um tratamento superficial, como um cepilhamento, para que esse índice de irregularidade longitudinal volte aos índices iniciais de quando foi construído, ou até inferiores. Né? E, como eu falei, um dos principais fatores que contribuem efetivamente para a economia de combustíveis é justamente a característica estrutural entre o asfalto e o concreto. Isso ocorre porque as deflexões que são promovidas pelos veículos, principalmente os pesados, nos pavimentos de asfalto, são maiores do que no concreto. Ou seja, quanto mais rígido o pavimento, menos deflexões ele vai sofrer, necessitando de menos combustível ou energia para o veículo sair da inércia. Um exemplo similar, que a gente poderia comparar, seria a gente tentar andar de bicicleta na areia, onde a gente vai precisar de mais força para andar, do que se a gente fosse andar com essa mesma bicicleta numa via pavimentada, onde vamos necessitar, evidentemente, de mais energia para conseguir andar na areia. E como que essas deflexões no pavimento realmente afetam na questão do excesso de consumo de combustíveis, né? Um estudo que foi realizado pelo MIT fez exatamente isso, onde, estudando o quanto de desperdício de combustível se tinha, né, por irregularidades no pavimento, por conta de características estruturais para cada tipo de revestimento. Nesse gráfico aí, à esquerda, a gente pode tentar observar que na questão da irregularidade do pavimento, tanto no asfalto quanto no concreto, para veículos de passeio, ou até mesmo para veículos pesados, você não vê muita diferença, e essa diferença só é observada mesmo quando o concreto passa por um processo de cepilhamento, ou micronivelamento, ou até mesmo o asfalto após ser recapeado, que vai ter uma qualidade de uma superfície aí mais uniforme para ser trafegada. Já, quando foi estudado as características de deflexões, notamos que, para veículos leves, o comportamento é muito similar para ambas as estruturas. Mas quando os veículos pesados entram nesse cenário, é que vamos realmente ver o potencial do pavimento de concreto para a economia de combustíveis. Notem que esse estudo, ele evidentemente foi adaptado para dentro das nossas realidades, considerando uma frota de veículos de 2 milhões de caminhões, né? Eu sei que nossa frota pode ser até maior que isso, mas para a gente fazer esse estudo, adotamos esses 2 milhões, e uma distância média percorrida aí de 60 mil quilômetros para cada veículo desse por ano. Com isso, a gente conseguiu, né, fazer uma projeção onde que a gente estimou que cerca de 5,3 bilhões de litros de combustíveis poderiam ser economizados se nossas rodovias fossem de concreto, o que resultaria numa economia aí de praticamente 20 bilhões de reais por ano só com diesel, né? E além disso, a gente tem o potencial de redução de emissões de cerca de praticamente 18 milhões de toneladas por ano só do dióxido de carbono,
fora os outros gases e materiais particulados que são emitidos nessa queima de combustíveis, né, a queima do diesel. Só para ter uma ideia, pessoal, seria necessário aproximadamente aí 1 bilhão de árvores só para neutralizar essas emissões que são em excesso, que corresponde aí a uma área de praticamente aí 10 milhões de hectares de floresta, né? Então, para a gente ter um paralelo aí, a floresta amazônica, no último recenseamento que foi feito em 2012, 2013, tinham 390 bilhões de árvores. Então, só para a gente ter uma noção de qual o tamanho que a gente precisaria para estar mitigando isso através de neutralizar isso com árvores. A questão da melhor iluminação e economia de energia elétrica, né? O pavimento de concreto, ele tem uma particularidade que é evidente, é nítida, que é você tem uma superfície mais clara, e por ter uma superfície mais clara, você tem uma maior refletibilidade da iluminação. E com isso, a gente pegou aqui um estudo, também feito nos Estados Unidos, e adaptamos dentro das nossas realidades, né? Onde que foi avaliada uma área de estacionamento que estava sendo planejada de 5 mil metros quadrados, onde que 88 lâmpadas eram necessárias para ter uma luminância média aí de 3,4 candelas aí por metro quadrado, né? E quando foi estudado para o concreto, se notou que poderia se reduzir a quantidade dessas lâmpadas para 56 lâmpadas com a mesma potência de 400 watts, né? Isso necessitando praticamente de 50% a menos de pontos de iluminação. E quando a gente vai, e também foi estudado, em vez de diminuir o número de pontos de iluminação, mantendo os mesmos 88 pontos de iluminação, mas diminuindo a potência da luminária. E aí, com isso, também teve um potencial de redução maior, tanto de consumo de energia por ano, quanto de custo de energia, né? Então, sendo que o consumo do custo de energia elétrica podem chegar aí até 60% a mais em superfícies mais escuras, né? E como que também a gente pode diferenciar a questão da contribuição do pavimento de concreto na questão da temperatura superficial do pavimento. Vocês podem observar aí, né, nessas imagens, onde você vê essas cores mais vermelhas, seriam pavimentos mais quentes, e as azuis, esverdeadas, pavimentos que são que estão numa temperatura mais baixa, mais reduzida. Então, vocês conseguem observar na imagem da esquerda um estacionamento onde tem um pavimento asfáltico, e na direita um pavimento de concreto, para vocês observarem as diferenças de temperatura. E isso também gerou um estudo que foi feito para justamente verificar qual que seria a diferença entre o asfalto e o concreto em diferentes horas do dia, onde que o pavimento de asfalto poderia chegar em temperaturas até 70 graus Celsius, né, em certos horários. Para vocês verem aí qual que é o potencial também de redução da temperatura da superfície do concreto. E onde que vai afetar isso, né? Isso aí vai afetar justamente na questão da redução das ilhas de calor, que, na verdade, é um fenômeno climático que acontece, né, com a elevação da temperatura, principalmente nessas áreas urbanas de grande concentração, e essa temperatura média naquela região, ela costuma ser mais elevada do que nas áreas periféricas, por isso que é chamado de ilha, né? Então, a gente tem aí um exemplo de como que é esse efeito de ilha de calor, onde que à noite a gente tem aí a temperatura ambiente e a temperatura das superfícies, né, de uma forma muito aí parecida, mas quando tem aí radiação solar, vocês podem observar que a temperatura da superfície, ela fica muito mais elevada do que a temperatura ambiente, né? E isso ela é afetada justamente pela questão de você ter superfícies mais escuras, que é medida através desse coeficiente de reflexão, ou o mais conhecido como albedo, né? E o que seria esse albedo? Seria justamente, você tem ali uma radiação incidente do Sol, ela colide, né, com a superfície do pavimento,
Dependendo da coloração dessa superfície, essa radiação é refletida, o que não é refletida é absorvida pelo pavimento. Então, quanto mais escuro o pavimento, mais vai absorver energia e mais vai emanar calor para os centros urbanos. Então, é dessa forma que a gente consegue calcular o albedo. Quanto mais que vai de 0 a 1, quanto mais próximo a 1, mais refletível é o pavimento. E, com isso, foi feito um estudo também para comparar a temperatura superficial, né, dos pavimentos e o índice albedo de diferentes tipos de estruturas, né? Tanto com asfalto borracha, vocês veem que nessas bolinhas menores seriam pavimentos mais delgados, e essas bolinhas maiores, os pavimentos de tamanho, de espessuras tradicionais, onde que você vê que no asfalto borracha você tem um baixo índice de refletibilidade e uma altas temperaturas. Quando você pinta de branco essa superfície, né, foi feito esse teste, você vê que a temperatura já da estrutura convencional, ela consegue reduzir bastante, mas já as estruturas delgadas, o comportamento não é similar para o asfalto borracha. Isso também se segue, esse comportamento, tanto para tratamentos superficiais ou para misturas asfálticas a quentes tradicionais, né? Tem o comportamento dessas estruturas também pintadas, né, de branco, para avaliar se apenas a mudança da coloração poderia ter afetava isso, e o pavimento de concreto, né? O pavimento de concreto, ele tem uma ótima refletibilidade e baixas temperaturas. E por que eu estou citando essa questão do experimento de pintar o pavimento de branco? Porque isso realmente foi tentado nos Estados Unidos para tentar reduzir as ilhas de calor, né? Mas aí você pensa, pô, os americanos pensaram nisso e os brasileiros não ficaram de fora. Aqui em Tietê, as ruas também estavam sendo pintadas de azul, justamente para tentar reduzir essa temperatura superficial do pavimento e a temperatura ambiente, sendo aí a solução, né? Será mesmo que é a solução? Eu fico em dúvida, né? E a questão aí, para finalizar, pessoal, é a questão da viabilidade técnica e econômica do pavimento de concreto, né? A gente tem aquele mito, né, que o pavimento de concreto, ele é algo que é muito mais caro, né, que o pavimento asfáltico. Então, por isso, né, a ABCP, né, com diversos parceiros, normalmente a gente realiza esses estudos para justamente provar que o pavimento de concreto, além de ser uma solução técnica, é uma solução com ótima viabilidade econômica. Aqui eu estou trazendo um estudo de caso que foi feito para a Prefeitura de Lages, né, realizado aí pela CRG Engenharia, né, e onde que a gente pegou ali diversas vias que estavam ali em revestimento primário, sem pavimentação, com o projeto de asfalto já pronto, e fizemos um estudo para saber qual que seria o custo a comparativa de custo entre essas estruturas, onde que, na questão do custo de construção, o pavimento de concreto, ele se mostrou mais barato, mas não teve muita diferença do pavimento asfáltico, né, sendo apenas 6% aí mais barato no custo de construção, custo de implantação, mas quando a gente leva isso aí para o período de projeto de 10 anos que foi pensado, o pavimento asfáltico, colocando todas as manutenções que eram necessárias a serem feitas durante esse período, ficou o dobro do preço do valor do pavimento de concreto. Então, para desmistificar também essa questão que o pavimento de concreto é uma solução mais cara. Ficam aí algumas das referências bibliográficas que eu utilizei aí para essa apresentação. E, pessoal, eu encerro por aqui a minha apresentação. Gostaria de agradecer a todos aí que estão acompanhando essa transmissão. Está aí na tela aí o meu contato. Espero que a gente possa avançar nessa agenda aí, buscando os pavimentos sustentáveis aí, seguindo aí essa mensagem aí do Martin Luther King. Se você não pode voar, corra. Se você não pode correr, caminhe. Se você não pode caminhar, engatinhe. Mas nunca pare de ir para frente. Então,
Vamos avançar aí na busca dos nossos pavimentos sustentáveis. Muito obrigado e fico aí aberto agora para depois para questionamentos ou sugestões.